Boa noite, gente. Boa noite, todo mundo que está chegando aqui. Aê! E Boa, aí, Kikão? tudo Tudo bom? bem? Tudo ótimo. Graças a você, eu de 2 seguidores, hoje eu tenho 1.220. Isso. E eles estão falando com você. Você precisa responder. Então, eu preciso ter um curso e, na verdade, eu tenho uma boa instrutora aqui em casa, minha mulher, para me ensinar. Semana que vem que eu vou ter minhas filhas também como outras grandes instrutoras. Mas eu prometo que em breve eu estarei plugado e peço desculpas pela ausência nessa semana, porque eu não sei mexer. Eu tenho 52 anos e nunca mexi no Instagram na minha vida. Então, não sei. Desculpas. Então, mas as pessoas estão sendo avisadas de que Tá você bom? vai movimentar a sua rede social. Muita gente está me procurando, falando que quer falar com você, mas as gêmeas vão te ajudar. Ele tem filhas gêmeas de 16 ou 15, Kiko? 15 e meio. 15 anos, ou seja, para elas é um negócio facílimo Exato. mexer. Então, ele estará ativo nas redes sociais em mais alguns dias. É isso Tem aí. bastante gente chegando aqui, Kikão. A mamãe tá, a nossa mãe está vendo, né, a live, assim, ela desde que a gente fez a primeira live, ela só fala disso. É, Só fala disso. Hoje ela pediu para o prédio inteiro assistir. Então, acho que metade da audiência aqui é do apartamento, do prédio da minha mãe. E ela falou, quando a gente acabou a última live, tinha 200 mensagens dela para mim, dizendo: Você está toda iluminada, seu irmão está escuro, é faça verdade. alguma coisa para ele ficar iluminado. 200 mensagens. E hoje ele está iluminado. Não sei como tá, para mim tá ótimo, mas eu ganhei uma luminária sua, então tá aqui ligada, plugada no meu olho, tá tudo certo. Exato. Depois a gente vê o que vai acontecer com os olhos. Tá bom, tá bom. Chicão, Fala. eu tenho aqui uma pautinha para a gente falar. Eu vou. Ela está no celular, mas eu vou abrir ela no computador aqui. Tá Pelo bom? seguinte, por que que a gente vai falar de corpo, gente? O que é que a gente quer falar, né? Por que que a gente resolveu dar esse nome corpo? A gente quer falar da medicina, né? A gente quer falar do que é a medicina hoje, do ponto de vista dele e do meu, e do que é o corpo para a medicina, né? Então, eu vou começar, Ticão, te perguntando o que é o corpo para a medicina. Porque eu acho curioso, em português, a palavra corpo, ela é o nosso corpo que anda, que fala, que tem sexo, que tem gênero, que tem sexualidade, os corpos. Mas também é um defunto, né? Pode ser um cadáver. Então, é a mesma coisa, não é em todas as línguas assim, né? Então, eu acho isso curioso, que para a medicina, um corpo, às vezes, é o corpo morto também. Assim. Então, o que é o corpo para a medicina? Esse conceito vai evoluindo com o tempo, acho que na faculdade. Realmente, no primeiro ano, quando você tem aula de anatomia, o corpo é o cadáver, né? É o cadáver que você estuda a anatomia. Então, são indivíduos ou que doaram os corpos. Nos Estados Unidos, recentemente, conversando com um colega meu, o Paulo, existe venda, né? Você vende seu corpo. Eu não sabia disso. Você vende seu corpo quando você morre. E vai para quem o dinheiro? Para a Dado X. família, você que determina para quem vai, entendeu? Ah, Tanto é que entendi. existe compras de corpos para determinados estudos científicos, né? Fazer protocolos de pesquisa, assim por diante. Eu não sabia disso, é uma coisa nova para mim. Eu não Na sabia minha, também. na minha época, em 93, quando eu entrei na faculdade, você encontrava ou indigentes ou pessoas que doavam os corpos para as instituições de ensino, entendeu? Então, no primeiro ano, o corpo é corpo. O corpo é algo físico, é algo material, é algo inanimado, entendeu? Mas, no mesmo tempo, no primeiro ano, você tem algumas disciplinas, que são aquelas introdutórias da faculdade, em que a definição, e eu até fui ler, depois que você colocou isso como primeiro item, né, talvez o mais complexo de tudo que a gente vai discutir agora, eu fui ler alguma coisa na literatura, saber o que tinha de moderno, eu até vi um texto sobre a história da definição de corpo, e tal, mas que não fala muito além do que eu vou falar para você agora. Que para a gente é inseparável o chamado ser biopsicossocial. Isso é um clássico da medicina, que todo estudante de medicina aprende desde o primeiro ano, aonde você entende este corpo, este outro corpo mais complexo de vida, né? Em que você tem a parte física, biológica,
você tem a parte mental, você tem a parte social. Então, todos esses três elementos, em conjunto, uns mais, uns menos, é que determinam quem é esse corpo na vida adulta, na vida do dia a dia, entendeu? Então, o Entendi. corpo, a definição para a gente não é estática, não é física, não é biológica. Ela envolve esse ser biopsicossocial. É isso que a gente aprende. Tentei pesquisar alguma coisa mais atual, mas confesso que eu não imagino que tenha alguma outra definição tão abrangente como essa, entendeu? Entendi. É curioso, porque assim, a gente vai no feminismo, por exemplo, um corpo de mulher, né? Pessoas que existem em corpo de mulher nesse mundo. Para o feminismo, o corpo é uma coisa muito importante. E sempre que a gente fala em corpo, a gente fala em corpo vivo, né? Em corpo que se pretende emancipado. Então, o feminismo que defende, como eu acredito que tenha que defender, mulheres cis e mulheres trans, né? E todas as pessoas, na verdade, assim, o feminismo é pela emancipação de todos os seres. Então, quando a gente fala em corpo, a gente fala em corpo vivo, né? Não há essa outra, não há essa outra possibilidade de corpo. A gente quer o corpo vivo e o corpo emancipado, o corpo que baila, o corpo que dança. Tem aquela frase do Eduardo Galeano que eu te mandei ontem. Deixa eu ver se eu acho, porque eu Ah, acho é verdade, é que não está aqui, eu não vou conseguir pegar agora, porque eu não vou nem aquela mexer no que frase. está certo. A igreja, do Eduardo Galeano, a igreja diz, o corpo é uma culpa. A ciência diz, o corpo é uma máquina. A publicidade diz, o corpo é um negócio. E o corpo diz, eu sou uma festa. É isso aí. Então, para o feminismo, para a comunidade LGBTQ, o corpo é uma festa, é o que a gente pretende que o corpo seja, né? Então, eu acho que começar por aí talvez vá dar onde a gente quer dar. Quer falar alguma coisa? Não, eu queria falar exatamente isso, porque quando você precisa, exatamente por essas pautas que você defende, coloca, que eu concordo em gênero, número e grau com você, a psique humana precisa dar vida a esse corpo. Então, sem a psique, sem esse ser biopsicossocial, não tem, é inanimado, entendeu? Então, tudo isso que você está falando da festa, né, é da psique humana. Então, eu entendo muitas vezes a pessoa que não se identifica naquele corpo. Eu entendo a pessoa que não se identifica naquele gênero. E isso é psique. Isso não tem a ver com genética, biologia, isso não tem a ver com nada. Entendeu? Sim, Então, sim, retirar a psique disso é muito ruim. E outra coisa importante é o contexto social. Né? Se você nasce no Irã, talvez a sua criação te leve a juntar a psicobiologia e ser uma pessoa. Você nasce no Brasil, de repente, esta condição social te leva a biologia e a psique a ser uma determinada outra pessoa, e assim por diante. Então, por isso que a medicina abrange esses três itens como os compositores, como aqueles que se juntam para formar um indivíduo, entendeu? Eu não sim. consegui te dar uma outra definição de corpo, sob meu entendimento, a gente vai juntar aí filósofos, pesquisadores, muitas áreas que podem dar outras definições ou completarem essa. Mas acredito, se eu não estiver equivocado, que para a medicina esses três itens é que formam a gente, entendeu? Sim. Não, faz todo sentido, né? Até mesmo se a gente pensar em Brasil, o corpo periférico é visto como o corpo que trabalha, né? É o corpo que existe para trabalhar, e o corpo que não é periférico é o corpo que é para gozar a vida, né? Então, a gente tem essa distopia, né, em relação ao que são os corpos. Isso causa muita dor a muita gente. Agora, o que eu fico. Eu vou voltar umas casinhas para a gente dar onde a gente quer dar. Eu queria perguntar por que você fez medicina. Porque, na verdade, assim, gente, ele é meu irmão. Eu convivo com ele há 52 anos. Né? Eu tinha 6 anos quando ele nasceu. Então, eu passei só 6 anos da minha vida sem ele. Né? Fora isso, são 52 anos com ele. Mas é curioso como eu faço essa pergunta e nem eu vou saber muito a resposta, né? Talvez eu devesse saber. Eu tenho uma ideia do porquê você fez medicina, mas eu queria saber por que que você fez medicina e por que que você virou um cirurgião. Tá bom. A mamãe e o papai contam uma história de que a gente tinha aquelas enciclopédias, né? Os mais novos não vão nem saber o que é isso, né? Mas a gente tinha aqueles livros, ainda mais porque o papai era jornalista, a gente tinha aquelas dezenas de livros. E dois deles, eu me lembro até hoje, eram livros de medicina, era uma enciclopédia Eu de lembro desse medicina. livro.
e que juntava algumas fotos com alguns textos, né? Era mais texto do que foto, mas tinha alguma coisa. E a mamãe sempre falou, e o papai, que eu gostava de ver as fotos desse livro. Mas isso ficou lá guardado, talvez como uma criança curiosa, né? Que pega um livro de fotografia do corpo e vê. Eu ia ser um engenheiro, eu era muito bom em física e matemática, né? Eu me considero hoje um astrofísico frustrado. A Fabiola, ela tem ojeriza de chegar em casa e me ver vendo coisas do universo. Então, eu leio livros sobre física quântica, eu não entendo nada, entendo 10% do livro, mas eu gosto de ler, gosto de ouvir. Só que eu acho que eu tinha de 13 para 14 anos e eu tive uma apendicite aguda. E naquela Verdade. época, nós estamos fazendo de 1985, 86, né? Então, alguns exames de imagem estavam começando, ultrassom, você não tinha nem tomografia ainda, né? Então, os diagnósticos eram meio imprecisos. Então, existia uma diferença de temperatura da axila com o reto que você tinha que fazer. Você tinha exame de sangue que era muito difícil de coletar à noite, né? Hoje você tem pronto-socorros abertos, vários hospitais, na época não tinha. E eu me lembro que eu passei acho que 1 ou 2 dias meio sofrendo, com febre, dor, meio prostrado. O fato é que depois de 2 dias eu tive o diagnóstico de apendicite e fui operado. E aqui eu vou fazer uma ressalva, quem me operou, porque eu sou amigo dele até hoje, Dr. Thomas Zego, que Sério, Kiko? na época era um cirurgião iniciando a carreira, se eu não me engano, posso estar errado agora, ele tinha uns 35 anos na época, me operou com um corte minúsculo, minúsculo, que é imperceptível hoje, e eu tive no pós-operatório uma retenção urinária. O que é muito típico, né, essa retenção urinária de quem faz anestesia. Eu não lembro agora detalhes para saber se eu tomei hack, anestesia geral, eu confesso que eu não lembro agora. Mas eu sofri muito, porque eu não conseguia urinar. Me colocava no chuveiro com água quente, jogava nas minhas costas, entendeu? Bom, e para um garoto de 13 anos, que nunca tinha feito cirurgia nenhuma e estava passando por essa situação, em algum momento chamaram ele. E a cena que eu me lembro era dele às 11 horas da noite, entrando no quarto do hospital, e eu olhei a cena dele entrando, e obviamente alguém me deu um sedativo, alguma coisa que me fez dormir, e me passaram uma sonda pelo pênis, pela bexiga. E é o tratamento, mas não fariam isso com um garoto que estava, desculpa, num garoto que estava com dor e Sim. acordado. Então, na minha cabeça, eu vi a cena dele chegando, eu dormindo, e quando eu acordei no dia seguinte, eu levantei, fui até o banheiro e fiz xixi. E isso ficou gravado na minha cabeça, gravado na minha cabeça. E eu acho que eu gostei tanto dessa ajuda que eu recebi, que eu falei, cara, eu quero prestar isso às pessoas. E a partir deste dia, eu resolvi ser médico. E por conta dele, eu acho, da especialidade, eu resolvi ser cirurgião digestivo. E eu confesso, tá? O fato de eu já saber o que eu ia ser desde que eu entrei na faculdade me criou um problema. Porque algumas disciplinas eu não me empenhava da forma como eu deveria, né? Então, óbvio que eu passei, não peguei uma recuperação, passei direto, considerado um bom aluno para a faculdade. Mas eu deveria, talvez, ter estudado mais ortopedia, mais ginecologia, me dedicado mais a essas disciplinas, entendeu? Mas não, eu às vezes passava com ela, sabe? Vamos passar, deixa eu ir para cirurgia do aparelho digestivo, deixa eu ir para o pronto-socorro. Eu me lembro que desde o segundo ano da faculdade eu queria dar ponto. No primeiro ano eu estava lá para aprender a dar ponto, porque eu queria ser cirurgião. E os residentes do quinto ano falavam, vai embora daqui, eu vou te bater. Porque nós estamos obrigados aqui, você tem que estar jantando no cinema, entendeu? E eu ia fazer isso. Então, a minha história é essa. Já devia ter alguma coisa latente desde pequeno, porque eu vi os... Mas realmente o grosso da minha coisa veio quando eu fui operar de apendicite, tive esse problema com a bexiga e olhei para o Thomas Zego entrando, dormi, acordei e fiz xixi. Eu falei, esse cara é um Deus. Entendeu? Bom, hoje você faz isso pelas outras pessoas. Amém, E, tomara, espero. e, assim, para mim não faz muita diferença que você não tenha prestado muita atenção em outras aulas, que eu te uso para absolutamente tudo, né? Eu tenho qualquer problema, eu te ligo, você sempre resolve. Hoje foi no meu olho, depois conversaremos. Quando acabar essa Uhum. live, eu te ligo. Ô, Kiko, mas eu te perguntei isso pelo seguinte: para a gente que fica do lado de cá, do balcão,
Cada vez mais, eu acho que a gente não é nem mais um corpo para a medicina, a gente é um número, né? Então, a gente vai, por exemplo, no pronto-socorro. Aí tem triagem um, triagem 2, triagem 3, tudo cheias de protocolo. O cara tá abaixado, ou a mulher tá abaixada, preenchendo alguma coisa, ela não olha você. Ela faz perguntas assim: comeu, a última vez que comeu foi quando? Vai pode para outra triagem. Aí você vai andando de triagem em triagem. Aí uma hora alguém, você chega num médico, numa médica, depois de 2 ou 3 horas com sorte, isso pronto-socorro privado, da rede privada. E aí a médica e o médico também te recomendam um protocolo. Eu lembro que numa das últimas vezes eu saí de lá com uma receita para 15 remédios, que me fizeram muito mal, aliás. 2 deles me fizeram muito mal. E eu gastei uma grana. Então, eu acho que a gente, olhar daqui, o que que a medicina virou? Você concorda com esse jeito? Eu queria te ouvir um pouco, assim. Como é para vocês do lado daí? A gente é só um número? A gente é um número, não é só, tá? Mas para você lançar e criar estatísticas, você precisa de número. Então a gente vira um número em determinado momento para determinadas situações. Então, você só consegue dizer que tal tratamento é mais efetivo ou não em determinada pessoa porque as pessoas viraram um número e chegou-se à conclusão que para determinado tratamento 90% se beneficia disso e 10 não. Mas assim, por que tem protocolo? De onde surgiu a ideia do protocolo? Basicamente, são três os motivos. O primeiro é quando a capacidade de tratamento do sistema excede o número, é inferior ao número de pacientes. Então, você tem uma demanda muito grande de pessoas para um número muito pequeno de capacidade do sistema absorvê-las. Nesse momento, você precisa de protocolo. Senão, a coisa não anda. Se você for atender como todo mundo deveria, individualizar o atendimento, vamos analisar em pronto-socorro, porque eu acho que esse exemplo cabe exatamente sobre oferta e demanda. Você não vai atender, vai ficar 7, 8 horas de pessoas esperando, entendeu? Então você cria protocolos que agilizam, que te dizem quem é mais grave, quem é mais urgente do que não. Então o protocolo não é uma coisa ruim, tá? Só que a gente precisa entender que deve haver um limite no protocolo. A segunda coisa é que, infelizmente, isso é uma opinião minha, tá? Eu não estou baseado em ciência e não estou baseado em nenhum estudo para falar isso. Eu acho a nossa qualidade de ensino ruim. Eu acho. Eu, Arnaldo, fui criado na década de 90 como médico, já tem 3 décadas depois, e eu acho que a nossa qualidade piorou. Então, quando você tinha, em 1990, a dificuldade da gente conseguir um artigo científico era enorme. Você tinha que ir até a Bireme, que é a biblioteca da Escola Paulista de Medicina, um computador lá de Matrix, você pegava as referências bibliográficas, dava para o escriturário, desciam os livros, você xerocava e ia para casa estudar. E muitas vezes xerocou errado, né? Porque sem querer você não percebia pela demanda que estava lá. Então eu acho que esta piora na qualidade de ensino se reflete em problemas jurídicos. Porque muitas vezes você vai ter um indivíduo despreparado, atuando como médico e tendo que dar uma solução para aquilo. Então, o que os hospitais, o que os planos de saúde e o que os próprios médicos fazem? Se defendem juridicamente. Mas os hospitais, eles criaram os protocolos. Então, eu vou contar um exemplo meu que vai muito de encontro com isso que você falou dos 15 remédios. Eu não lembro nem se minhas filhas eram nascidas, então provavelmente nós estamos falando algo de perto de 2010, 2011. Eu fui com uma dor embaixo da costela à direita, onde fica a vesícula biliar, com febre, no pronto-socorro do hospital. Você? Eu. Cheguei para a enfermeira na triagem e falei, olha, se não for uma inflamação aguda da vesícula por pedras na vesícula, eu vou voltar a ser médico, vou começar minha faculdade de novo. Ela me triou, eu entrei, veio o colega conversar comigo. Ah, você toma algum remédio? Eu tomava desde aquela época remédio para o colesterol. Ponto. Foi esta frase que acabou o atendimento. Porque a partir do momento em que eu falei que eu tomava um remédio para o colesterol, isso gerou na cabeça dele uma possibilidade de pancreatite, que gerou uma possibilidade de alguma complicação cardiológica, fez ele sair da sala, eu com dor e com febre, e entrar uma maquininha de eletrocardiograma.
Eu falei, mas o que você vai fazer? Vou fazer um eletro. Eu falei, não, você não vai fazer eletro. Eu tô com dor, eu quero remédio para dor. Eu posso recusar? Pode. Aí voltou ao médico. Contrariado, sendo que eu sou colega. Contrariado. Falou, não, então eu vou ligar para o seu cirurgião. Eu falei, você não vai. São 2 da manhã, você não vai. Porque se ele tiver que me operar de manhã, eu quero ele descansado. Nós vamos resolver eu e você. E aí eu perguntei, por que você não faz um ultrassom e me medica? Porque o protocolo mandava ele cuidar daquilo que teoricamente é mais urgente. Era mais grave. Vou te dar um exemplo. Ele não pôs a mão em mim. Ele não me examinou. Não examinou. Então, a gente precisa ter cuidado. O protocolo não é ruim. O protocolo é bom. Só que fugir do protocolo e saber em que momento você foge é fundamental. Porque senão ele também atrapalha o seu atendimento e atrapalha o sistema como um todo, entendeu? Mas não tem jeito, não tem como fugir. Eu acho que hoje, a grosso modo, os protocolos vão ficar cada vez mais engessados por conta, na minha opinião, de uma má formação médica e de problemas jurídicos que a instituição tem. A gente comentou disso um pouquinho no final da outra live da semana passada, e eu falei que eu sou muito contrário, eu sou defensor dos hospitais, quando eles são arrolados em processos judiciais, onde é um problema médico-paciente. Não tem nada a ver com o hospital. O hospital tem que ser arrolado, por exemplo, quando falhou a placa e queimou o indivíduo. Aí é um problema do hospital. Mas uma complicação cirúrgica, uma complicação de um tratamento clínico, o que o hospital tem a ver? Ele não forneceu os medicamentos, não deu tudo que o médico precisava, mas os hospitais estão engessados nisso, entendeu? Então, Entendi. não tem como fugir disso. Eu acho que vai de cada médico saber quando você pode escapar disso ou não. Entendi. Se você não fosse médico, se você não soubesse o que estava acontecendo, você ficaria lá com dor. Com dor. Com dor, literalmente com dor, porque ele ia fazer o eletro, eu ia para tomografia, provavelmente, entendeu? E eu não sei em que momento chegariam os remédios para dor. Não sei, só não sei. Eu tive que me impor, eu tive que. Não foi ríspido, não houve nenhum problema na minha relação com quem me atendeu, mas se eu não falasse, não quero, não quero, quero isso, não teria caminhado. Teria se passado 20, 30 minutos, entendeu? E assim vai. Porque você não acha, Kiko, olhando assim, a gente passou por uma pandemia, né? A gente escancarou vários problemas durante essa pandemia. Assim, a gente viu o que aconteceu. A gente sabia que a solução seria quebrar imediatamente as patentes das vacinas assim que elas fossem produzidas e distribuir gratuitamente para o mundo inteiro, começando pelos países mais pobres. Não é difícil, né? Você pensar que a saída seria essa. A gente não fez isso. 2 ou 3 laboratórios ganharam trilhões com a pandemia, né? Os mais ricos foram vacinados primeiro. Então, é tudo do avesso. Você não acha que essa orientação tão forte para o lucro é uma contradição ao que vocês aprendem? O que é vocês têm que fazer um juramento a quem é o grego da medicina? Hipócrates. O que é esse juramento? O que é que vocês fazem? Me conta um pouco Eu disso. não sei o juramento de cor, confesso que é burrice minha, que eu já deveria saber, ou tive oportunidade para saber, mas não sei de cor. Eu acho que não está atualizado, eu acho que são coisas muito antigas, entendeu? Não reflete a realidade de hoje, mas a grosso modo o médico é médico 24 horas por dia, né? Então você não tá isento de ser chamado, de ter que participar de algum entendimento, seja ele qual for, entendeu? Então o juramento basicamente reflete a necessidade de você se doar, de você estar presente quando Servir. necessário. Oi? Servir. Servir. Quando necessário, você tem que servir, entendeu? Eu não acho o lucro ruim. A gente precisa separar o que é público do privado. Público não tem que ter lucro. Mas o privado, eu imagino que deva ter, porque existe uma outra concepção do que foi feito, de como se chegou até lá, e para que caminho você quer ir. O problema é como a gente vai usar esse lucro. É só aumentar para quem ganha? É aumentar para todos? É melhorar salário? É É melhorar redistribuir. condição de trabalho? É melhorar a infraestrutura? Então, tem muita coisa boa para você fazer com este lucro, entendeu? Então, eu acho ele necessário. Eu não vejo
com alguma coisa má. Mas, de novo, a gente vai entrar numa questão que é do ser humano. Quem vai deter o poder de como usar esse lucro. Isso. Então, aí é que a gente vai entrar numa celeuma, em questões um pouco mais complexas. Porque aí você pode pegar um caso ou outro, pensando, né? E analisar que aqui não foi bem usado, aqui está errado, né? Está tendo um arroxo do trabalho da pessoa, que compromete a qualidade do trabalho em benefício desta pessoa ganhar mais. A gente vai entrar num ninho um pouquinho mais complexo de análise, entendeu? Não sou contra o lucro. Eu só acho que ele precisa melhorar a estrutura como um todo. Isso, E isso. Assim, eu também não sou contra o lucro, eu só acho que ele tem que ser, ele tem que voltar para a sociedade, entendeu? Então, um hospital orientado para o lucro, ele deveria distribuir para o corpo médico um pouco, mas o grosso é para você aumentar a estrutura, para você atender mais pessoas e de uma maneira melhor. Eu vejo como você trata os seus pacientes. E não é o que acontece no mundo aqui fora. Simplesmente não é assim. Hoje eu tive um problema no olho, acordei com o olho, não estava coçando, tá ainda como se eu tivesse areia e ardendo. Aí eu tenho um oftalmo que eu amo, né? E eu liguei no consultório, mandei uma mensagem, que agora também não tem ligar, manda um WhatsApp. Eu mandei. Demorou 5 horas e alguém me respondeu, tá? Ele está em congresso, a gente recomenda que você vá no pronto-socorro tal. Clínica, pronto-socorro. Obviamente eu não iria, entendeu? Eu quero alguém que saiba o meu histórico. Eu tenho essa pessoa, vou em 6 meses. Então, a gente se sente qualquer um. E eu acho que na hora que você está doente, você está muito vulnerável, né? E acho que seria um direito de todos você ser olhado como um ser humano e não como um corpo. você foi tratada hoje como alguém do sistema público, mas você não gostaria, por ter um médico privado, de ter esse tratamento. Então, qualquer um público não tem o telefone do seu médico, não vai ligar. E vai para o Exato, pronto-socorro. No exato. sistema privado, a gente imagina que a gente tenha um tratamento diferenciado. Então, você ligou para ele com esse intuito. Então, se ele está viajando, será que não tem alguém na clínica? Será que não tem um outro colega? Entendeu? Será que a forma de resposta foi adequada? Se alguém não podia ter te ligado, feito uma videochamada e tudo mais. Mas esse é o modelo que a gente está criando no Brasil e que vai distanciar um pouquinho o médico-paciente, que é o modelo americano. No modelo Isso, americano, o médico isso. é contratado das 9 às 17 horas. E ele tem um vínculo com a instituição onde ele tem que produzir cientificamente determinado número de trabalhos científicos por ano, atender o ambulatório, né, consultas médicas e fazer cirurgias, ou se ele for clínico, só fazer consultas. E 5 horas encerra o dia dele. Ele vai tocar a vida dele. O que na teoria é legal, você trabalhou 8 horas, agora você vai descansar, vai pedalar, vai nadar, vai fazer o que você quiser com a sua família. E lá ninguém tem o telefone do médico. Se É, você tiver um problema, vá ao pronto-socorro. exato. Tem uma equipe de pronto-socorro vinculada à instituição para fazer a mesma coisa, só que no pronto-socorro, entendeu? Então, eu não concordo. Eu já trabalhei em serviço público, eu sou da Santa Casa, saí de lá em 2011, porque eu cheguei à conclusão de que não é um problema de dinheiro, é um problema de organização. Sim. Falta empenho. Eu vou te dar um exemplo, não é da Santa Casa, tá? Eu vou deixar claro, não vou falar onde é, um serviço público que eu dava plantão, mas não é a Santa Casa. Em que eu cheguei no primeiro dia para dar plantão, e o colega, o outro cirurgião, eram dois cirurgiões, virou e falou assim, ó, aqui não tem serviço para dois. Então, cada plantão só vem um de nós. Existem contrato para dois. Você é contratado para 12 horas noturnas, uma vez por semana. Aí eu olhei para aquilo e falei assim, mas peraí, eu não venho toda semana? Não. Eu venho uma, você vem na outra. E foi assim. Porque senão eu ia ter que ir todo dia. Eu ia chegar lá, eu não ia fazer nada. Então é uma loucura. Ou você se adequa ao sistema, ou você está Errado? fora. Errado, você está fora. Então é muito estranho a gente ver esta medicina pública se misturando com as outras, entendeu? Então eu já trabalhei no público, trabalhei com convênio médico, em que você tem uma consulta a cada 15, 20 minutos, porque o valor que te pagam precisa fazer girar. E trabalhei no sistema privado, onde este vínculo que você hoje queria do seu oftalmologista tem.
Então, se alguém me liga, eu dificilmente vou dormir à noite com alguma mensagem no meu WhatsApp que não tenha sido respondida. Porque eu resolvi atender o meu paciente sabendo quem é pelo nome e sabendo o que ele tem. Não por um número, entendeu? Mas é uma escolha minha. E eu tive a oportunidade de fazer isso porque eu tive pessoas ao meu redor que me ajudaram. Eu me agreguei a grupos que, em determinado momento, me ajudaram a ter sustentabilidade financeira para investir nisso, entendeu? Então, eu só consegui isso pela ajuda de outras pessoas. Mas eu quis isso lá atrás. Tem público para todo mundo. Tem o executivo que quer entrar no médico, ser atendido em 7 minutos e ir embora. Tem esse cara. Tem o outro que gosta do serviço público, que vai lá, não paga nada, vai embora e gosta. E tem aquele que quer a atenção que hoje você queria ter tido, entendeu? Então você precisa entender qual é o seu perfil. Hoje eu estou muito feliz com o que eu faço, feliz com o meu vínculo médico-paciente, entendeu? E gosto de fazer dessa forma. Mas é o que a gente tem. Eu sei, assim, eu sei que a gente tá virando para o que tem os Estados Unidos, que é diferente do que tem na Europa, que a Europa ainda foi até outro dia uma social-democracia, então existe a noção de que quem precisa de cuidados terá, que é uma coisa assim, o Brasil é o único país do mundo que oferece um SUS para mais de 130 milhões de pessoas. Não há outro país do mundo. E o SUS é realmente assim mostra o que nós poderíamos ser, né? Sim. Se a gente focasse nisso, é realmente maravilhoso. Mas assim, claro, eu sei que tem uma dimensão do eu queria ser atendida com um pouco mais de cuidado hoje, queria ter sido, né? Porque tem essa noção de que estou no sistema privado, estou pagando. E eu quero, se eu fosse no hospital público, eu sentaria e esperaria, porque é a noção de que a gente está num tecido social, né? Mas eu não sei, eu fico olhando, Kiko, assim, o que virou, né, essa medicina de hoje, não existe o meio termo. A gente não conseguiu, quer dizer, em alguns casos a gente consegue, Então, mas você precisa de pessoas que saibam usar o meio termo. E essa pessoa precisa ser, hoje em dia, como é que eu vou falar? Aquele que quebra um pouco o sistema, sabe? Porque olha que engraçado, se o médico tem que atuar de acordo com a instituição, seguindo um protocolo, e dá errado, a instituição pode chegar para ele e falar assim, mas eu não te obriguei a seguir o protocolo. O protocolo está aí como uma receita de bolo. Você poderia ter saído. Ou você deveria ter percebido que o protocolo mudou, sair. E se você não segue o protocolo e dá errado, deveria ter seguido o protocolo. então não tem como ganhar, né? Não tem como ganhar. Mas aí vai dessa capacidade, da formação, do aprendizado, do convívio, do tempo em que você está na profissão, em que você tem a flexibilidade para saber exatamente quando sair e quando voltar, entendeu? Mas os mais novos, aqueles que estão na faculdade agora, que estão se formando, eles não vão saber como era a medicina, como era uma Tem protocolo. faculdade, como eram os professores, como era uma visita à beira do leito, como era gostoso você ver aquele professor, que era o que detinha as informações, sabe? Essa comparação não vai existir. Para eles é medicina baseada em artigo científico, em protocolo, entendeu? Em engessamento do seu trabalho. E isso vai ser o normal para eles. Inteligência artificial. Inteligente, assim, não tem mais. Eu vi uma coisa na internet que acho que foi a Google, não foi a Google, foi a Microsoft, criou uma inteligência artificial para a medicina. E ela fez um teste aplicando casos clínicos para médicos e para inteligência artificial. Médicos acertaram 20%, a inteligência artificial 80%. Não tem como. Não tem como a gente escapar disso. A gente vai ter que aprender a conviver com isso. E é uma ferramenta boa. Você Se bem colocar lá usada, imagina. uma série de dados e você ter umas 5 opções, te facilita até em tratar o doente, entendeu? Ou pelo menos corrobora aquilo que você já imaginava, que você já tinha pensado como diagnóstico ou tratamento, entendeu? É um aliado. Vamos usar da forma adequada, só isso, entendeu? E, ô Kikão, você tem alguma ideia de como a gente poderia viver num mundo melhor médico-paciente? Assim? Eu sei que o seu é ideal, eu vejo como tudo isso que a gente está vendo de ligação entrar aqui, quase tudo é paciente dele. Porque passar tempo com ele é ver ele falando com o paciente o tempo inteiro. Eu
eu sei que talvez não dê para ser sempre assim, com todo mundo, assim, mas a gente do lado de cá, nós não estamos satisfeitos, satisfeitos. Entende? Eu acho que isso não tem solução e volto a insistir. Tem mercado para todo mundo. Você, como médico, precisa entender qual é o seu nicho. Eu tive um colega meu que só queria dar plantão. Ele falou, Arnaldo, quando eu sair daqui às 19 horas, eu não quero que meu telefone toque, eu não quero ter vínculo. Tudo bem, então ele dava plantão. Ele trabalhava lá 4 dias na semana, das 7 a 1, dava 2 plantões noturnos, e tudo bem. Ele estava feliz com o jeito que ele vivia, entendeu? Tem paciente que realmente quer ter uma certa. Tem médico que tem um certo distanciamento maior do doente. Então, ele pode se vincular a um plano, um Sim. ambulatório hospitalar e atender o paciente a cada 15, 20 minutos. Tudo bem. Tem paciente que quer trabalhar no SUS, que gosta, sabe, trabalhar numa Santa Casa, cara, é sensacional. É muito legal. Você ajudar as pessoas que teoricamente talvez mais precisem de uma assistência, sabe? Existe uma ética muito grande dentro, eu vou falar pela Santa Casa, que é o que eu conheço, uma ética muito grande lá dentro, um respeito, um carinho muito grande pelos doentes, mesmo você tendo 80 doentes no pronto-socorro, sabe? É um vínculo muito forte de lá. Sair de lá foi muito duro, é um golpe muito duro você sair desse lugar. E tem, Imagino. né? E tem a outra opção que é trabalhar no privado. Então, você trabalha com mais qualidade, se trabalha um pouco menos, um valor agregado maior, entendeu? Então, a primeira coisa é o médico entender quem é ele e se colocar de uma forma objetiva e legal nesse meio. E aí ele vai criar o vínculo com o doente. A gente brinca na medicina que é muito fácil você pegar 3 médicos que você conhece, colocar um grupo de doentes, você sabe exatamente quem é o doente de cada médico. Porque o perfil é igual. O perfil do paciente se adequa ao médico, entendeu? Então eu não sei se há uma solução para essa sua pergunta. Eu acho que esses 3 modelos vão sempre existir e acho que o objetivo do médico e do paciente é buscar aquilo que melhor lhe convém. Entendeu? Não consigo ver outra forma. E essa experiência, você fala com muito carinho dessa experiência na Santa Casa, né? É uma coisa que te transformou profundamente, assim. A sensação de você, isso, tá servindo quem mais precisa, né? Quer falar um pouco dessa experiência, como isso te moldou como médico? Talvez, Kiko, é que você sempre foi um cara bem sensível, mas agora talvez pensando nesse seu histórico, talvez essa maneira de você tratar seus pacientes venha dali, né? Desse vínculo que você criou ali, assim, dessa sensação de você ter uma troca mesmo com o É, paciente. eu acho que na Santa Casa tinha 2 coisas. Eu tive professores brilhantes, brilhantes, gênios, sabe? Com conhecimento absurdo. Posso falar que o que eu mais conheci, o Luiz Arnaldo Zutan, que foi meu primeiro médico que eu Lembro. trabalhei fora, sabe? Eles tinham uma capacidade global de analisar o todo, o local, a doença, o tratamento, o custo, sabe? E isso era uma coisa muito gratificante. Mas realmente você pegar os pacientes numa instituição pública, você vê o quanto eles são carentes, sabe? Carentes de tudo, carente de um exame de rotina, carente de um olhar, carente de uma consulta um pouquinho melhor, entendeu? Mas, Miriam, eu vou te dizer, é impossível você se doar após determinado momento, porque tem outros 8 te esperando lá fora e o ambulatório termina daqui a meia hora, entendeu? Mas é muito gratificante, é muito gostoso. E é lá que você aprende a criar esse vínculo com as pessoas que mais precisam, entendeu? Então, sim, é um momento muito que você vai criando as raízes, né, da sua formação e isso fica para sempre, entendeu? Mas a Santa Casa foi muito legal. Eu queria Santa Casa até como segunda opção, né? Tanto é que naquela época a gente tinha 4 faculdades como é que chama a prova que a gente faz? Era Conversa? FUVEST. Era HC, Escola Poli de Medicina, Santa Casa e Ribeirão Preto. E normalmente a ordem é essa, né? Você coloca a USP como primeira, mais ou menos, né? Paulista como segunda, Ribeirão Preto, que não paga, como terceira também, e Santa Casa, por ser paga, a última, né? Para mim, a Santa Casa foi a segunda opção. Eu sempre quis estudar lá. É que o HC não sendo pago e sendo uma baita instituição, realmente eu botei o HC primeiro. Mas se eu não tivesse colocado a Santa Casa como segunda opção, eu teria feito Escola Poli de Medicina, entendeu? Sei, E eu fui para entendi, Santa Casa. entendi.
E o Kikão, sabe o que depois da nossa primeira live, que a gente falou de disfunções metabólicas, a gente ainda vai fazer mais lives sobre disfunção Tem metabólica, porque as muito o pessoas que têm falar, né? muitas dúvidas, tem muita coisa para falar. A Ju, que trabalha lá em casa, ela é diarista lá em casa, ela viu a live e ela falou: o meu problema é que ela falou, não, o meu problema é engordar. Eu sou faxineira, então eu trabalho muito fisicamente, assim. E quando eu me olho no espelho, eu estou muito magra, eu me sinto fraca, e isso é ruim para mim. E eu tenho dificuldade de engordar. E isso também é uma disfunção. Depende. Da mesma forma que a gente não deve olhar para a obesidade como um problema, né? Analisar aquele que está acima do peso ideal, a gente não deve analisar aquele que está abaixo do peso ideal como um problema. O corpo humano tem uma constituição muito grande. Quando você sobe nessa balança normal, que te dá um número, esse número não é representativo daquilo que você é composto. Então, basicamente, a gente precisa de três coisas importantes, que é gordura, proteína e água. É isso, nosso corpo é constituído disso. A parte óssea depende da sua estrutura física e tudo mais, né? Mas basicamente é isso. Então, a pessoa que vai lá e sobe na balança e ganhou peso, ela fica preocupada. Pô, engordei. Se você engordou 2 quilos de músculo, ótimo. Pô, eu emagreci. Mas se você perdeu 2 quilos de músculo, é péssimo. Então, o aumento ou diminuição do peso não reflete alguma coisa boa ou ruim. Da mesma forma que alguém que visualmente está acima daquele normal, do ideal, o que está abaixo também não necessariamente é ruim. Então, eu não sei se para ela precisa ter uma análise um pouco melhor da parte muscular e da parte de gordura dela. O que ela pode se sentir um pouco cansada e tudo mais, a nossa primeira fonte de energia que a gente gasta é carboidrato. Então, o carboidrato que se acumula na forma de glicogênio, o carboidrato que se acumula até na forma de gordura, né? Então, quando você metaboliza isso, essa metabolização é rápida. A segunda parte que vem é de gordura. Essa demora um pouco mais. Então, será que ela tem uma ingesta adequada de carboidrato no momento em que ela vai fazer as atividades dela, já que Sim, ela é uma trabalhadora braçal, entendeu? Será que ela tem um estoque de gordura para em determinado momento em que ela está de jejum mais prolongado, ela consiga? Essa análise é um pouquinho mais complexa do que simplesmente analisar por esses dados que ela gerou, entendeu? entendi, Mas a gente não deve se utilizar do critério visual para dizer se esse alguém, por entendi. estar abaixo do peso, está mal e o outro por estar acima também está. Não, a análise é muito mais complexa que isso. Para todos os meus doentes hoje, eu mando jogar a balança fora e comprar uma balança de bioimpedância. Todos. 100% dos meus pacientes eu peço para comprar uma balança de bioimpedância. Que hoje no mercado tem de vários tipos, Qual, baratinhas, qual né? é essa? Não tem, é uma balança de bioimpedância. Você vai encontrar de R$ 200, vai encontrar de R$ 5.000. Tem balança de bioimpedância de Mas R$ 50.000, qual é a entendeu? diferença? A diferença é que ela vai te dar essa análise completa. O quanto você é constituído por gordura, o quanto você tem de massa magra, que são os músculos, entendeu? Então ela vai te dar um controle melhor do que está acontecendo com o seu corpo. Você tem uma dessa aí na sua casa? Tem uma, nunca instalei. Mas eu tenho, não preciso instalar. Eu vou pegar essa balança. Exato. Então, eu não sei, a análise dela precisa ser um pouco mais complexa. De novo, volto a insistir, porque ela é uma trabalhadora braçal. Uma trabalhadora braçal, aquela que demanda um esforço físico brutal durante muitas horas do dia, ela é o mesmo que um atleta. Será que ela está ingerindo carboidrato na quantidade certa ou ela é magra porque ela come proteína, salada só, por exemplo, entendeu? Que é uma fonte de carboidrato, mas é uma fonte de absorção um pouco mais retardada. Será que ela não precisa ingerir alguma coisa antes, no meio? Um suplemento? Não sei, não sei. Chico, fala de novo como chama a balança, tem gente perguntando. Balança de bioimpedância. Tem uma pessoa perguntando se as mais baratas funcionam mesmo. Todas elas são melhores que a balança comum. Esse é o primeiro ponto. Todas. Qualquer Tá. uma é melhor que a balança comum, tá? Mas óbvio que elas podem gerar uma distorção nos números. Então, você vai pegar uma de R$ 50.000, ela é muito mais precisa, entendeu? Você vai pegar aquelas em que você fica só de roupa íntima, com os dois pés em cima e segura em dois bastões, ela é melhor, só que ela é mais cara. E tem as mais simples, aquela que você simplesmente sobe, entendeu? E ela E ainda assim analisa. é melhor do que qualquer outra. Não, tem R$ 50.000. Não, eu sei, mas as mais simples de bioimpedância são São muito, melhores. muito. Porque por mais que ela erre, por mais que ela seja imprecisa, ela vai manter essa imprecisão ao longo do tempo. Isso. Você E ela vai vai ter uma conseguir. noção. É, exatamente. É isso aí. Entendi, Então, entendi. balanças comuns, lixo.
Balança de bioimpedância. E outra coisa, não adianta subir todo dia na balança de bioimpedância. A sua mudança não é todo dia. Então você tem que criar um objetivo. Então, eu vou comer melhor ou pior, mais ou isso daquilo, e vou fazer determinada atividade física. Uma vez que você estabeleça isso, uma vez por mês para ver o resultado. Não adianta se pesar todo dia, toda semana, entendeu? Aí, uma vez por Entendi. mês, você vai acompanhando num gráfico o que está acontecendo. Vem cá, agora você falando isso, a gente ainda vai fazer uma outra live de disfunção metabólica, pode ser a próxima, inclusive, porque as pessoas têm muitas dúvidas. Eu vou abrir uma caixinha de pergunta, e daí a gente já começa respondendo a galera. Mas agora você falando isso, Kiko, será que a gente erra em classificar pessoas como gordas ou magras? Será que a gente não tinha que abandonar essa distinção? Não é? Porque obesidade não é necessariamente uma doença, a magreza não é necessariamente uma doença, mas às vezes a gente fala das duas, uma como sendo um norte, ser magra. E isso não é norte, não deveria ser, porque às vezes é só uma questão de você estar magra e estar doente. E o outro, a pessoa que é gorda, sabe lá qual é o peso ideal, né? Porque também é uma ficção. Ela também já entra numa série de preconceitos, né? Ela é vítima de uma série de preconceitos. Será que existe um mundo que a gente possa abandonar? Como eu prego que a gente, uma hora a gente supere o regime binário da diferença sexual? Será Já que a gente pode tem, superar? pode, já tem. Exatamente essa análise através dessa bioimpedância, ela é o melhor critério para isso. Você tem, às vezes, realização de ressonância magnética para medir a gordura visceral. Vamos analisar só a gordura como dois estágios, tá? Você tem dois tipos de gordura diferentes no corpo. Aquela do subcutâneo, que é basicamente te protege do frio, né? Então ela é um isolante térmico. E a chamada gordura visceral, que é aquela que está dentro do abdômen, dentro de você. Elas têm composições diferentes e funções diferentes. Quando a gente está falando da gordura que causa doença, é a gordura visceral. É a típica imagem daquela pessoa com uma circunferência abdominal muito grande. Então, a análise da circunferência abdominal é um outro critério de análise para saber se aquela gordura é boa ou ruim. Então, a circunferência abdominal pode ser uma outra análise. Você tem outros índices que já existem, tá? Só que a gente estipulou no meio médico há muito tempo que o chamado IMC é é o método mais simples para você caracterizar se essa pessoa está acima ou abaixo desse peso ideal, em que você pega o peso da pessoa e divide pela altura ao quadrado. Então, esse chamado IMC, Índice de Massa Corporal, é o que Sim. vai te dar um número. De 20 a 24,9, você está ótimo. Abaixo de 20, você está abaixo do peso. E acima de 25 começa o sobrepeso, acima de 30, obesidade grau 1, acima de 35, obesidade grau 2, acima de 40, obesidade grau 3, acima de 50, super obesos. E Isso não assim, tem a ver com o que eu estou, com o que o meu olho enxerga, isso não tem a ver com estética, isso não tem a ver. Isso é uma medição clínica. se você pegar o Arnold Schwarzenegger, o IMC dele vai dar 55. Só que ele é puro músculo. Não tem gordura, essa gordura visceral que a gente fala que é ruim, entendeu? Então, analisar o IMC como um número pode te trazer problemas. Mas a complexidade, muitas vezes, de você lançar mão de exames ou de outras coisas, às vezes invalida isso no dia a dia, entendeu? Mas sim, já existem outros critérios melhores, mas a gente se utiliza pela praticidade desse índice de massa corpórea. Mas volto a insistir, caracterizar alguém fora do normal, porque visualmente ela está classificada, visualmente ou numericamente, ela está classificada como obesidade ou abaixo do peso, não, isso não deve ser analisado dessa forma. Sim, sim, até porque gera uma série de preconceitos, de dores Dos pessoais dois lados, né? Dos dois dos, lados, né? dos dois lados, Exato. exatamente. Exato. Que mais, Kikão? A gente semana que vem volta então a falar de disfunções metabólicas, né? Passaremos de novo por canetas emagrecedoras. Agora que eu estou obcecada com esse assunto, Kiko, a quantidade de pessoas usando. Mas eu preciso ainda, eu não sei se uma live a gente vai conseguir, eu acho que vão ser várias. Porque eu Sim, ainda vou chegar naquilo que talvez seja o meu maior conhecimento, no tratamento cirúrgico. Porque, sim, assim, eu acho realmente que a gente operou pacientes que hoje, por conta desta outra possibilidade de tratamento, não seriam operados há anos atrás.
Bom, nós Claro. temos um outro mecanismo agora. Tem uma outra fonte de emagrecimento sem precisar de cirurgia. Válido, vamos tentar, vamos entender o que é, né? A medicina, ela precisa de muito tempo para analisar a eficácia de um tratamento. Então, a gente precisa voltar a isso, porque estão criando a cirurgia como um demônio, como uma coisa ruim. Nossa, você vai ser operado, mas vai transformar, vai correr risco. Tem gente que morre. Então, englobam a cirurgia no mesmo balaio. E não é assim. A gente hoje realmente reduziu drasticamente o número de cirurgias. Drasticamente. Mas eu acho que não vai ser nem o número que a gente operava antes, Sim. e nem esse número extremamente baixo, beirando zero de hoje. Vai haver um meio termo benéfico, porque estatisticamente 90% dos tratamentos clínicos falham ao longo do tempo. E Sim. essa Não, pessoa vai buscar uma outra fonte, ou por exato. conta de gasto financeiro, ou porque não quer mais aplicar isso, ou porque está vendo um efeito sanfona. E, de novo, a cirurgia tem aí 50 anos, está indo para 45, 50 anos, tem técnicas melhores. Eu vou falar da técnica que a gente faz, que o Santoro desenvolveu em 2004, que a gente faz desde 2007, entendeu? Então, desmistificar um pouco isso, nem uma coisa ruim é a cirurgia, nem uma coisa ótimas são as canetinhas. Acho que é um meio termo, é bom senso, é analisar caso a caso. É isso, cada caso é um caso. Que eu estou vendo esse uso que está me parecendo ser meio descontrolado, assim, sabe? Pessoas que querem perder 3, 4 quilos e que estão fazendo sem médico. Assim, eu estou vendo isso, tá? Então eu estou muito intrigada com tudo isso que está acontecendo. Então, acho que a gente pode voltar na semana que vem. Se você Vamos. quiser fazer na quinta-feira, quinta-feira é um dia ótimo para mim. Também tá bom. Ah, é? Tá bom. Então, quinta que vem a gente faz. E eu vou abrir uma caixinha de perguntas. Você não está entendendo isso que eu estou falando, mas já já que você vai se familiarizar com o Instagram, Tá e vou bom. pegar umas perguntas da galera para você responder, Tá bom. tá? E Tá deve ter bom. gente querendo falar com você. Gente, ele vai ativar ele vai ser frequente no Instagram dele, porque ele tem esse lado que ele gosta de explicar, que ele gosta de contar histórias. Então, o Instagram vai deixar ele fazer isso, né? Então é isso, tá, Kiko? Agora espera a Fabiola chegar em casa, ou uma das gêmeas, e entra aí no seu Instagram. Semana que vem a gente volta às 7 horas, tá bom? Tá bom. Pra mim tá bom. Tá. E agora a mamãe vai tratar de espalhar a live para todo mundo do prédio, todas as amigas dela. Ah, você não sabe o que ela falou aqui, que eu vou contar É. isso aqui para as pessoas ouvirem. Quando a gente fez na quarta, na semana passada, né? Na quinta ela me ligou. Ah, e eu não atendi. Aí ela ligou de novo e falou assim: Ah, agora que você tá famosa, você não atende? Eu falei, eu tô famosa? Ela falou, é. Eu falei, por quê? Ela falou que você faz live com o seu irmão. É? Eu não entendi essa. Sensacional, sensacional. Como pode, né? Impressionante. Não vai ter jeito. Mira, 88 anos, relaxa, tá tudo certo, entendeu? Tudo certo, tá tudo certo. Eu quero aqui fazer um agradecimento a você, porque anteontem eu fui ver o lançamento do seu livro. Você Ah, não me viu, porque o foco de luz impedia você de ver qualquer ser humano que estiver isso, sentado lá na isso. sua frente. Mas a gente compartilha de uma coisa, e isso é legal, porque o auditório não estava cheio, não era uma coisa lotada, não tinha 400 pessoas, mas o carinho das pessoas que estavam lá e que fizeram perguntas é uma coisa que a gente sente estando presente naquele ambiente. E eu acho que eu e você, a gente compartilha de uma coisa muito simples, que a gente não precisa de número, a gente É, precisa dessa afinidade é, com as pessoas. é, Por é. isso que talvez eu me identifique mais, infelizmente, com o meu atendimento privado Sim, do que o atendimento de convênio ou público, no qual eu não criava vínculo com o doente, entendeu? Então entendi. eu queria fazer esse paralelo entre nós dois, porque as pessoas que fizeram perguntas te elogiavam tanto antes, mas é com carinho na voz e no jeito de falar que a gente percebia isso, entendeu? E eu acho que a Sim, gente busca a mesma coisa. Óbvio, se a gente puder fazer isso com mais pessoas, melhor, entendeu? sim, Mas mas eu acho que a o gente quer nosso vínculo. foco é a gente quer vínculo, é isso A aí. gente quer vínculo. E a mesma coisa dos seus pacientes falando de você, né? Às vezes eu encontro alguém que nem sabia que era seu paciente, a pessoa fala, salvou minha vida. Já ouvi isso mais de uma vez. Seu irmão salvou minha vida.
E aí é tudo que você quer ouvir. Acho que é tudo que um médico quer ouvir, né, Kiko? É, não, eu encontro os funcionários dos hospitais que eu trabalho, sabe, que eu tratei, cara, eles me vêm de longe, eles vêm abraçar. Acho que todo mundo tem esse vínculo, né? Uns mais, uns menos, uns valorizam mais, uns valorizam menos, talvez, né? Não vamos falar que ninguém tem, porque acho que ser médico é isso, né? Você pode Sim, esconder, você pode não querer mostrar isso para as pessoas, mas não, acho que todo mundo tem num determinado grau. Mas eu posso dizer por mim, né? Não por eles. Eu gosto muito de encontrar alguém que realmente me encontra no corredor e me abraça. E a Fabíola conta isso uma vez que eu encontrei no hospital um paciente que nem era meu, mas que em determinado momento, quando meu chefe ou a pessoa que eu trabalhava viajou, eu tive um vínculo com ele. E ela se lembra até hoje do abraço que a gente se deu, ah, entendeu? ah, E não é aquele aperto de mão, entendeu? É um abraço. A gente, basicamente, é expressão corporal, né? 65% do que isso, a gente fala é de expressão. Então, o que é, eu via nas pessoas fazendo perguntas a você é isso que talvez a Fabíola tenha visto no nosso abraço, entendeu? E isso é sim. muito legal. Acho que sem isso não tem sentido, né? Eu não vejo. Não, Kiko, no fim das contas, a gente vai olhar para trás e a gente vai, só isso vai importar. É, Só isso, a gente não vai lembrar de nada a não ser dos vínculos que a gente criou. é isso. Exatamente. A Adriana, nossa irmã, falava que lê um livro de uma enfermeira nos Estados Unidos, que ela tratou de pacientes terminais. Eu já vou terminar, tá? Porque adoro, como você falou, histórias. E, e esse livro falava dos arrependimentos das pessoas no estágio final da vida. E Isso. dois deles eram tempo com a família e viagem. É. Será que a gente precisa chegar lá no final para se arrepender Pois disso? é, pois é. Teve um estudo de Harvard também, o maior estudo já feito, 70 anos estudando pessoas que se formaram em Harvard, então são pessoas, né, de uma camada social muito privilegiada, e que no final não era dinheiro, não era posses, era as relações significativas É que isso. foram ou deixaram de ser criadas, É, né? E aí a gente também pode fazer uma live sobre paternidade, que é um outro assunto que você deita, porque é isso, você é um cara que cria vínculo com as suas filhas, né? é. Disso você não será culpado. Vínculo é o que você mais cria com as três. Ele tem três Se meninas, eu gente. não tenho vínculo, eu não tenho relação com a pessoa. Não É, tem, não tem que conversar com a pessoa, entendeu? é, é. É isso. É isso aí, Kikão. Agora Bom, vamos secar o Verdão. então, eu seco o Verdão, mas você secou o Flamengo ontem, né? E para mim, Sequei. eu sou paulista, né? Então, para mim, sendo São Não, Paulino, eu prefiro o Flamengo do que o Palmeiras, mas você é não, Kiko. carioca. Não, mas eu sou Fluminense e Corinthians, ou seja, uma final Flamengo e Palmeiras é o meu pesadelo, maior É um pesadelo, é pesadelo. isso É mesmo. um Tá bom, tá bom. pesadelo, entendeu? Tá bom. Então, eu gostaria, ou River e LDU, River não, né? Ou Racing e LDU, que já não é, Vou dar. né? O Flamengo já está lá. Então, agora resta LDU para eu poder torcer para a LDU. É isso aí. Tá Porque bom. senão, o que eu vou fazer nesse dia, não é Não tem, mesmo? não tem, não tem. Eu vou torcer para o Flamengo, mas você realmente não vai ter. Então é melhor passar, isso mesmo. Falou, Kikão. Então, agora eu vou te ligar para falar do meu olho. Tá bom. Beijo. Beijo, Tchau. gente. Tchau. Até semana que vem.